Nós convidamos vocês para abrirem a Bíblia em Provérbios capítulo 22, Provérbios 22 e o verso 6. Provérbios 22 e o verso 6. Aqui nós lemos: instrui ao menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Crianças precisam ser instruídas. Nossos filhos foram colocados nas nossas mãos para serem instruídos, ensinados no caminho do Senhor. Existe uma responsabilidade que pesa sobre cada pai, sobre cada mãe, e é a responsabilidade de educar esta criança que Deus nos deu, e ela é chamada na Bíblia de a herança do Senhor. Quando a Bíblia chama os filhos de herança do Senhor, é porque Deus vai pedir contas de cada pai, cada mãe, pela forma com que eles educaram a criança. Portanto, queridos, quando vocês olharem o seu filhinho ou a sua filhinha, lembrem-se que eles são herança do Senhor. Eles estão nas nossas mãos, mas eles pertencem ao Senhor. E Deus quer que prestemos contas. Como educamos? O que é que ensinamos? Pela palavra, pelo exemplo aos nossos filhos. Muitas coisas nós ensinamos pelo exemplo. Os filhos olham como nós agimos. Os filhos, eles percebem como nós falamos. Os filhos percebem como nós comemos. Os filhos percebem o que nós falamos ao telefone. Os filhos percebem o que nós assistimos na televisão. Os filhos percebem tudo, como pai e mãe se relacionam, como se respeitam, ou como se amam, ou como não se amam. Então, eles estão sendo ensinados, eles estão sendo instruídos pela palavra e pelo exemplo dos pais. E a responsabilidade pelo caráter das crianças não pode ser colocado esta responsabilidade em outras pessoas, mas esta responsabilidade pertence 100% ao pai e à mãe, que devem buscar a sabedoria do céu para educar, para instruir. Nós queremos também pedir que vocês abram a Bíblia lá em Efésios. Abram a Bíblia lá em Efésios. E nós lemos também outro texto da palavra de Deus sobre os filhos, né? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. E o capítulo 6 melhor, verso 1. Capítulo 6, verso 1. Todos acharam? Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Orientação que Deus dá para os filhos. E agora diz o verso 2, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Perceberam que Deus pede que os filhos sejam obedientes, submissos, mas também pede aos pais que eduquem, instruam o menino no caminho que ele deve andar. E qual é a outra ordem? No verso 4, capítulo 6, verso 4 de Efésios, vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Como é que um pai e uma mãe podem provocar a ira da criança? Provocando a criança, irritando a criança. Esta é uma responsabilidade nossa como pais. Eu quero ler para vocês o que eu estou lendo neste livro. Esse livro aqui, Temperança, ele me foi doado como presente quando eu era estudante de teologia. Eu estava lendo hoje aqui na frente. Eu recebi de presente no dia 5 de agosto de 1973. Eu recebi este livro de presente, lá no Mato Grosso. E eu já li este livro, estou lendo de novo. E aqui diz assim: os hábitos, uma vez formados, são difíceis de serem vencidos. Hábito
Qualquer hábito é difícil de ser vencido. Mas para ser formado um hábito, os atos e as ações precisam ser repetidas várias vezes, até que o hábito se forma. O hábito não se forma em um dia, ou 2 dias, em uma semana. Formação de hábitos leva meses. Mas depois de formados, são difíceis de serem vencidos. E aqui diz, a reforma de saúde, ou seja, o cuidado da saúde, deve começar com a mãe, antes do nascimento da criança. A reforma da saúde, o cuidado da saúde deve começar com a mãe, antes da criança nascer. A temperança da criança já depende da mãe antes da criança nascer. Enquanto ela está sendo gerada no ventre materno, a mãe não pode comer e beber do jeito que bem entende, porque ela, e toda hora que quiser, porque ela tem que levar em consideração a criança que está no seu ventre, e ela está educando esta criança já antes dela nascer. São as influências pré-natais. Se fossem fielmente obedecidas as instruções de Deus, não existiria intemperança. Em regra, todo homem intemperante que cria filhos transmite suas inclinações e más tendências. Nós transmitimos nossas inclinações e más tendências aos nossos filhos. Pelos hábitos da mãe, o filho será afetado para o bem ou para o mal. Deve ela, a mãe, ser controlada pelos princípios em praticar a temperança e a renúncia de si mesma, se quiser buscar o bem-estar do filho. Se a mãe permite que os próprios pensamentos se demorem em seus sentimentos, se a mãe condescende com o egoísmo, se a mãe for irritadiça e exigente, a disposição do seu filho testificará deste fato. Que a criança também terá estas tendências. Assim, muitos receberam como patrimônio tendências quase invencíveis para o mal. Receberam de quem? Da mãe. O inimigo das almas compreende isto muito melhor que muitos pais. Satanás pressiona a mãe com suas tentações, sabendo que se ela não lhe resistir, ele pode, por meio dela, afetar o filho. Já no ventre dela. A única esperança da mãe está em Deus. Ela pode fugir para Deus em busca de resistência e de graça, e não o fará em vão, porque Deus vai ajudá-la. Não pense que a educação de uma criança é responsabilidade que pesa só sobre os ombros da mãe e do pai. Deus está disposto a ajudar. Porque a criança, a Bíblia diz que são herança do Senhor. Então, Deus está disposto a ajudar o pai e a mãe nesta tarefa que não é fácil. Lembre-se que quando Deus planejou que o seu filho nascesse nesta terra, Jesus, ele escolheu uma mãe, Maria. Foi Maria quem educou o Filho de Deus. Foi Maria quem ensinou Jesus a ler, a escrever, ensinou a Jesus os bons hábitos. Portanto, queridos, veja a responsabilidade de uma mãe. Mas assim como Jesus era filho de Deus, todas as crianças que nascem, a Bíblia diz que são herança do Senhor. Então, elas devem ser educadas também para se tornarem filhos e filhas de Deus. O plano é o mesmo. A felicidade da criança será afetada pelos hábitos da mãe. Seus apetites e paixões devem ser regidos por princípios. O regime da mãe deve ser regido por princípios, não por gosto. Se antes do nascimento do seu filho, ela é condescendente consigo mesma, se ela for egoísta, impaciente e exigente, esses traços se refletirão na disposição da criança. Assim, tem muitas crianças recebido como herança quase invencíveis tendências para o mal.
Mas se a mãe se atém sem reservas aos retos princípios, se a mãe for temperante e abnegada, bondosa, amável e esquecida de si mesma, ela pode transmitir ao filho os mesmos traços de caráter. Os traços de caráter que eu quero ver no meu filho e na minha filha, eu tenho que desenvolver em mim antes deles nascerem. Nós passamos isso pelo DNA. Incrível, não é? Isso se chama influências pré-natais. Alguém pode discordar disso? Mas isso está provado cientificamente que a mãe exerce influências fortíssimas sobre o feto já no seu ventre. Muito explícita foi a ordem que proibia o uso de vinho para a mãe. Cada gota de bebida forte pela mãe ingerida para satisfazer o seu apetite põe em perigo a saúde física, mental e moral do filho, sendo um pecado direto contra o seu Criador. Se a mãe fuma, se a mãe bebe, se a mãe é intemperante em outras coisas, não tem domínio próprio, ela vai passando isso para a sua criança. Se as mulheres das gerações passadas houvessem sempre agido por considerações elevadas, compreendendo que as futuras gerações seriam enobrecidas ou rebaixadas por seu modo de proceder, haveriam decidido que não poderiam unir os interesses da sua vida a homens que nutriam apetites anormais pelas bebidas alcoólicas e o fumo, que são venenos lentos, mas certos e mortíferos, enfraquecendo o sistema nervoso e aviltando as nobres faculdades da mente. Uma mulher, uma mãe, ela deve, antes de se casar, ela deve ver com quem ela vai se casar. Se o companheiro desenvolve hábitos de cigarro, de álcool, isso também vai ser transmitido para a sua prole, para os seus descendentes. Deus considera a mãe responsável, em grande medida, pela saúde física e o caráter moral, assim passado para as futuras gerações. Pai e mãe transmitem aos filhos seus característicos mentais e físicos, suas disposições e apetites. Por isso eles dizem tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Aquele provérbio que diz que o fruto não cai longe do pé. É verdade. Existem exceções? Existem exceções. Aqui nós estamos falando em regra. De uma maneira geral, em regra é isso. Mas existem exceções. Existem filhos de bandidos que não são bandidos, está certo? Existem filhas de mulheres prostitutas que não são prostitutas, são mulheres corretas. Mas, geralmente, os pais transmitem para os filhos as suas tendências. Como resultado da intemperança paterna, as crianças muitas vezes têm falta de força física e de capacidade mental e moral. Alcoólicos e fumantes podem transmitir a seus filhos seu insaciável desejo, o sangue inflamado e os nervos irritáveis. E efetivamente o fazem. O libertino lega muitas vezes para sua prole, como herança, os seus desejos impuros e mesmo moléstias repugnantes. E como os filhos têm menos força para resistir à tentação do que o tiveram seus pais, a tendência é para que cada geração decaia mais e mais. Os pecados dos pais, mediante o apetite pervertido, são com terrível poder visitados nos filhos até a terceira e quarta geração. Lembram que a Bíblia fala? Até a terceira e quarta geração daqueles que não me amam, não é? A misericórdia de Deus até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas as consequências ruins daqueles que não amam a Deus e não guardam os seus mandamentos, essas consequências vão até a terceira e quarta geração. A intemperança no tomar chá, quando fala chá aqui, está falando de chá preto, não é? Chá que vicia. A intemperança no tomar chá e café, vinho, cerveja, rum, cidra, e o uso do fumo, ópio, e outros narcóticos
resultado em grande degeneração mental e física, a qual vai em contínuo progresso. O que o mundo mais faz hoje é usar bebidas estimulantes, que escravizam. São pessoas dominadas por bebidas estimulantes. É o Red Bull, é a Coca-Cola, é o café. Todas as bebidas cafeinadas, elas viciam. Elas tornam a pessoa escrava. E, logicamente, se o pai e a mãe, principalmente a mãe, né, se ela desenvolve estas dependências, ela já passa para a sua criança também esses desejos e essas tendências. Muitos sofrem em consequência da transgressão dos pais, conquanto não sejam responsáveis pelos seus pais, pelo que os seus pais fizeram. É, no entanto, seu dever procurar verificar o que é e o que não é violação das leis da saúde. Devem evitar os hábitos errôneos dos seus pais e, mediante uma vida correta, colocar-se em melhores condições. Nenhum filho adulto vai se perder por causa dos pais, porque a salvação é individual. Cada um decide aceitar a Jesus ou não, isso é individual. A salvação é individual. Porém, a saúde dos nossos filhos e a disposição deles de terem vícios ou não, depende muito da carga que nós transmitimos. Então nós podemos facilitar a vida dos nossos filhos, se nós formos temperantes e passarmos para eles tendências temperantes, tendências corretas, ou nós podemos dificultar a vida dos nossos filhos, passando para eles tendências muito ruins, de irritação, de dependência de alimentos ou de bebidas, de vícios. A presente geração, no entanto, tem menos poder de domínio próprio do que os que viviam no passado. Os que condescendem com esses estimulantes transmitiam seus apetites pervertidos e suas paixões aos próprios filhos. De modo que se requer agora maior força moral para resistir à intemperança em todas as suas formas. O único meio perfeitamente seguro é ficar firme e observando estrita temperança em tudo, não se aventurando nunca no caminho do perigo. Vocês já perceberam que atualmente a geração está muito mais doente do que no passado? Muito mais obesos do que no passado? Muito mais dependentes de drogas do que no passado? Cada vez a natureza humana está se degradando mais e mais e mais, decaindo. Hoje a sociedade, hoje tem muito mais domínio próprio do que no passado. Por que isso? Porque os pais vão transmitindo aos filhos, vai passando de geração em geração, e cada vez o domínio próprio vai diminuindo, vai caindo mais e mais. Só vai piorando, né? Só vai piorando. Comecem os pais uma cruzada contra a intemperança em sua própria lareira, ou seja, na sua própria casa, no seio da família, nos princípios que ensinam a seus filhos a seguirem desde a infância e poderão esperar bom êxito. Dentro de casa a gente começa as lições já nos primeiros aninhos, né? Nos primeiros meses de vida da criança, nós já estamos ensinando. Nunca se pode acentuar demasiado a importância da educação ministrada à criança em seus primeiros anos de existência. As lições aprendidas, os hábitos formados durante os anos da infância, têm mais que ver com o caráter e a direção da vida do que todas as instruções e educação dos anos posteriores. E normalmente os pais deixam as crianças na mão das babás e nos daycares, não sendo eles educados pelo pai e pela mãe. No entanto, os principais anos, os mais importantes anos para a formação do caráter, da personalidade da criança, são os primeiros anos. E quem está formando
o caráter e a personalidade das nossas crianças se eles ficam no daycare ou se eles ficam com babás. Nós temos que pensar nisso, não é? Antes de uma mamãe, ou antes de um casal pensar ter filho, eles precisam estudar um plano para que o pai trabalhe e a mãe fique em casa cuidando da criança. Não dá. Vocês chegam à conclusão que não dá. Então é melhor não ter. Melhor não ter. Porque ter uma criança que não será educada pelo pai e pela mãe, muitas vezes a mãe fica lá 40 dias, ou 2 meses, 3 meses, e aí deixa a criança, vai trabalhar, e a criança aí fica na mão de outras pessoas. Isso não seria o plano de Deus. Não é o plano de Deus. Em grande medida, o caráter é formado nos primeiros anos. Nos 3 primeiros anos. Nos 3 primeiros anos, o caráter vai se formando de uma forma muito forte. Nos 3 primeiros anos, a criança tem que aprender a ouvir não. Crianças que não aprendem a ouvir não, assimilar o não, nos 3 primeiros anos, elas vão se tornar infelizes, elas vão se tornar frustradas, porque quando crescerem mais, vão ter dificuldades para ouvir não, para respeitar limites, porque não aprenderam nos 3 primeiros anos. Nos 3 primeiros anos, as crianças querem impor a vontade delas. Elas falam e elas pedem, elas insistem, elas choram, elas batem o pé, elas se jogam no chão e elas dizem eu quero, mas eu quero, mas eu quero. E o pai e a mãe explicam e a criança continua dizendo, mas eu quero. Infelizmente, muitos pais cedem. E quando cedem, estão estragando a sua criança para a vida. Porque a criança tem que aprender a ouvir não. Uma criança que aprende a ouvir não, ela é mais feliz. Ela vai valorizar mais, vai amar mais a vida. Crianças que não aprendem a ouvir não, são crianças que não têm limites, são crianças que não se satisfazem com nada, nada está bom para elas. O demônio da intemperança, está dizendo aqui na página 176, o demônio da intemperança tem força gigantesca e não é facilmente vencido. Tem que ser com oração. Há crianças que comem o tempo todo. Isso é intemperança? Adultos que comem o tempo todo. Isso é intemperança? Mas se nós ensinarmos os nossos filhos horas certas de comer, não comeu agora, só vai comer na próxima refeição. Por que uma criança não se preocupa em comer na hora certa? Porque ela sabe que ela pode comer a qualquer hora. Se ela sabe que ela não comendo agora, a hora que der vontade ou fome ela come, ela não vai ter hora para comer. Qualquer hora ela come. Mas se ela sabe que ela vai comer somente nas horas regulares, se ela não comer agora, ela terá que esperar até o próximo almoço, ou a próxima janta, então ela vai aprender a comer no horário. Certo? Hoje as nossas casas estão cheias de snacks. Hoje as nossas casas estão cheias de sucos. Então a criança, mesmo que ela não almoce bem, mas ela tem um snack ali, um snack lá, um salgadinho aqui, um salgadinho ali. Quando chega a próxima refeição, não está com fome. E assim nunca ela tem uma boa refeição. Por isso que diz aqui na página 176, desse livro Temperança, o demônio da intemperança tem força gigantesca e não é facilmente vencido. O pecado entrou pela intemperança. Adão e Eva comeram do fruto que Deus proibiu. Então o pecado entrou pela intemperança, pela falta do domínio do apetite. Mas quando Jesus veio, o ministério dele começou com o batismo, ele foi batizado,
E a Bíblia diz lá que quando Jesus foi batizado, ele foi levado para o deserto. O Espírito Santo o levou para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, depois, Jesus teve 40 dias de jejum. Então Jesus começou a redenção do ser humano através da temperança. Jesus começou a reconquistar a família humana caída, buscando domínio sobre o apetite. Por onde o pecado entrou, Jesus começou no mesmo ponto, obtendo domínio sobre o apetite. E ele teve o domínio sobre o apetite. É importante, irmãos, sabermos que quando nós adquirimos pela graça de Jesus, quando nós conseguimos pela graça de Jesus a vitória sobre o apetite, nós poderemos vencer os outros pecados também. Ao passo que se nós fracassarmos no domínio do apetite, nós vamos também fracassar na vitória e na luta contra os outros pecados. Se permitirmos que o egoísmo, a cólera e a voluntariedade sigam sua direção nos primeiros 3 anos de vida de uma criança, é difícil levá-la a submeter-se à sã disciplina depois. A sua disposição se tornou azeda, ela se deleita em seguir sua própria vontade e lhe é desagradável o domínio paterno. Mas nos 3 primeiros anos, nós temos que ensinar. Poucos pais reconhecem que seus filhos são o que seu exemplo e sua disciplina os fez, e que eles são responsáveis pelo caráter que os filhos desenvolvem. Será que nós temos essa consciência? Que nós somos responsáveis pelo caráter que os nossos filhos desenvolvem? Porque nós somos responsáveis pelo que compramos e trazemos para dentro de casa. Nós somos responsáveis pela TV a cabo. Nós somos responsáveis pelos programas e filmes que existem na televisão. Nós somos responsáveis pela hora que a nossa criança vai dormir, pela hora que ela acorda. Nós somos responsáveis por tudo. Por isso, Deus está dizendo que temos que reconhecer que é o nosso exemplo e a nossa disciplina que os fez como eles são. E nós somos responsáveis pelo caráter dos nossos filhos. Quando nós assumimos nossos deveres paternos, na força de Deus, com a firme decisão de nunca afrouxar os esforços, nem abandonar o posto do dever, lutando para fazer nossos filhos aquilo que Deus quer que eles sejam, então o Senhor nos olha com aprovação. Ele sabe que estamos fazendo o melhor que nos é possível e nos acrescentará o poder. Deus próprio fará parte da obra que o pai e a mãe não podem efetuar. Quando Deus vê que o pai e a mãe estão se esforçando, então ele faz aquilo que a gente não consegue fazer. Deus é bom. Deus não nos deixa sozinhos. Pais, Deus não se propõe a fazer a obra que deixou para nós realizarmos no lar. Mas se fizermos a nossa parte, Ele completa e Ele faz a parte dele. Abnegação e domínio próprio devem ser ensinados às crianças, exigidos delas até onde for coerente, desde a primeira infância. Abnegação é uma palavra pouco conhecida, quer dizer renúncia de si mesma. Isso quer dizer abnegação. Nós temos que ensinar as crianças a aprenderem a renunciar às vontades próprias e terem domínio próprio. Primeiro é importante que seja ensinado aos pequeninos que eles comem para viver e não vivem para comer. Já perceberam que tanto aqui como no Brasil as crianças estão ficando obesas? Muito obesas. Por quê? Porque eles vivem para comer. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que eles devem comer para viver.
que o apetite precisa ser mantido em obediência à vontade e que esta deve ser governada pela razão calma e inteligente. Sejam firmes e, todavia, sejam brandos. Em todas as ordens, procurem garantir o mais elevado bem dos filhos. E então vejam que essas ordens sejam obedecidas. Num outro pensamento do espírito de profecia, eu li que nós deveríamos ter poucas regras. Tem pais que têm regras demais. E quando as regras são muitas, não vão ser obedecidas. São muitas. Então, o conselho de Deus é que nós tenhamos poucas regras, mas que exijamos a obediência a estas poucas regras. Pai e mãe devem pensar muito antes de falarem um não. Porque depois que falarem um não, esse não tem que ser sustentado, custe o que custar. Não permitam nunca que a criança leve vantagem sobre você. Nunca. Nunca a criança deve levar vantagem. Devem vencer. Não. O pai e a mãe devem manter a sua palavra. Seja na hora de dormir, seja no que vai vestir, seja no que vai comer. Vocês podem dar liberdade para a criança escolher algumas coisas, mas quando vocês dizem um não, tem que ser um não firme. Não só é o apetite tentado com alimento inadequado, do qual as crianças se deixam comer livremente na hora das refeições, mas permite-se-lhes comer entre as refeições. E quando chegam aos 12 ou 14 anos de idade, são muitas vezes consumados doentes. Comem toda hora. Em sua ignorância ou negligência, os pais dão aos filhos as primeiras lições de intemperança. A mesa carregada de condimentos prejudiciais, comida indigesta e gulodices cheias de especiarias, adquire o gosto do que lhe é nocivo, que tende a irritar as delicadas membranas do estômago, inflama o sangue e fortalece as paixões animais. Se alguém quiser ler este livro, livro Temperança, de Ellen White. Vou ler mais algum pensamento aqui. Falando sobre os jovens. A maioria da juventude hoje é amante de divertimento e avessa ao trabalho. Pessoas que não gostam de trabalhar. O que nós pais devemos ensinar aos filhos? Eles devem trabalhar. Não permita que seus filhos cresçam sem trabalhar. Enquanto eles não podem trabalhar fora, eles têm que trabalhar dentro de casa, fazendo os trabalhos da casa. Ajudando a lavar, ajudando a varrer, ajudando a arrumar a cama, ajudando a tirar a mesa, ajudando a pôr a mesa. Enfim, temos que ensinar o trabalho. Se são formados na juventude hábitos corretos e virtuosos, eles assinalarão geralmente a direção do seu possuidor através da existência. Agora, vejam este pensamento. Os que têm idade madura, os que são mais de idade, são geralmente tão insensíveis a novas impressões como a rocha endurecida. O que acontece quando nós vamos pegando mais idade? Vamos ficando o quê? Insensíveis a mudanças. Quanto mais idade, mais difícil fazer mudança. Quanto mais jovem, mais fácil fazer mudança. Quanto mais jovem, melhor você molda. Mas com a idade, os nossos defeitos vão ficando cristalizados. E a pessoa não consegue mudar. Nem pensa em mudar.
Porém, a juventude é o tempo de adquirir conhecimento para a prática diária no decorrer da vida, e então é possível formar facilmente um caráter reto. A juventude é o tempo de formar hábitos bons, adquirir e conservar o poder do domínio de si mesmo. A juventude é o período da semeadura. E a semente lançada determina a colheita, tanto para esta vida como para a futura. Bons hábitos precisam ser formados na juventude. A única maneira porque alguém pode se proteger contra a intemperança é abster-se inteiramente do vinho, da cerveja, das bebidas fortes. Uma vez que a pessoa entra no vinho, na bebida forte, ele não vai ter mais temperança, ele não vai ter mais domínio próprio. Hoje em dia, a nossa juventude bebe muito bebidas que criam dependências. Que Deus nos ajude, irmãos, para que como pais, como jovens, nós possamos obedecer a Deus. Que Deus nos dê a todos, como pais, sabedoria para educar os nossos filhos. E nós lemos aqui para vocês, está nesse livro Temperança, o capítulo 9. Capítulo 9 desse livro. Que Deus abençoe a todos. Alguma pergunta sobre este assunto? Irmão Lucas. 73. Não. Isso mesmo. Isso mesmo. Esse livro foi escrito há mais de 100 anos atrás. É como se tivesse sido escrito agora. Imagine, há 100 anos atrás, não tínhamos 10% dos vícios e das bebidas que criam dependência, né, que temos hoje. Se fosse para escrever hoje, acrescentaria aqui uma lista grande de alimentos e de bebidas que são usadas diariamente e que provocam dependência física, dependência química, né? Isso mesmo.